Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Nós temos a satisfação de preservarmos esse bem material e imaterial da cultura afro-indígena, da literatura, da história, da filosofia, da educação, da arte. Até porque acreditamos que todas as vezes que preservamos a diversidade cultural de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. Aproveitando a oportunidade, passando aí você que está aí, internauta, passe lá, clique estrela, deixe seu like, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, até para que melhor possamos atendê-los. Hoje é um dia especial, Dialogando com a Cultura recebe aqui Guilherme. Guilherme é um cidadão que formado em administração, ênfase em empreendedorismo, MBA, gestão de projetos, MBA, curadoria, museologia, gestão de exposições, com mais de 15 anos de experiência em gestão em empresas, coordenação de projetos, tanto no setor privado quanto no setor público. Foi articulador de inovação e consultor do programa MT Criativo, junto ao governo de Mato Grosso, né? Mato Grosso Criativo atualmente trabalha como consultor de programas nacionais Inovativo Brasil, junto ao governo federal. Está há 7 anos à frente do GC, Consultoria e Assessoria, empresa especializada em gestão, aceleração de negócios em Mato Grosso e no Brasil, e também em algumas frentes no exterior. Em 2016, fundou Ateliê de Projetos, que atua como Instituto Cultural, Galeria de Arte, Arquitetura, fomentando o mercado da economia criativa, impulsionando artistas e valorizando a arte produzida em Mato Grosso. Realizou mais de 30 exposições, seminários, palestras, à frente como consultor e diretor, com excelente recepção do público, crítica especializada nacionalmente. Estamos aqui com o Guilherme. Guilherme, mas antes disso tudo, nós não nascemos de nós mesmos. Eu gostaria que você falasse da sua infância, do seu chão, e o que motivou, dos seus sonhos, né? Porque tem muito sonho da gente que a gente sonha em conjunto, a família, pai, mãe, tio, as pessoas sempre estão junto da gente, né? E isso é importante, porque um sonho sonhado em conjunto é sempre poderoso. E eu queria saber dessa sua história poderosa, né? Para você chegar onde chegou. E aí eu gostaria que você falasse um pouco do seu chão, da sua infância. Cristóvão, agradeço o convite seu, do Mestre Lindomar, aí, pela oportunidade de falar num canal tão importante aí para o nosso estado, que diversifica e engrandece ainda mais a cultura mato-grossense, né, e a cultura do nosso país, que é muito importante, e cada vez mais eu acho que a gente tem que ter canais assim que ajudam a desenvolver esses trabalhos no setor cultural. Então eu sou mineiro, né? Eu vim lá de Minas Gerais e, como bom mineiro, como a gente até conversou aqui antes de ligar as câmeras, a gente gosta de migrar, né? Mineiro, ele gosta de andar um pouco, e eu vim migrando, né? Saí de Minas muito cedo, morei alguns anos em Goiás, em Goiânia, e ali começou, né, a transição ali da minha infância para a adolescência, onde iniciou essa ligação com o meio cultural, né? Naquele momento mais ligado, né, para o setor esportivo, mas era o setor, né, era a área de esportes radicais, então a gente ouvia muita música, muito rock, muito rap, muito hip hop e várias outras músicas aí, reggae, enfim. E com esse movimento foi se criando aí essa personalidade que chegou até, né, onde eu estou hoje, trabalhando às vezes com questões um pouco diferentes, né, do que eu estou falando, né, desse início desse movimento, mais ligado à rua, e agora a gente vindo falar de uma questão mais acadêmica, né? Mas aí depois de Goiás eu vim para Cuiabá, a família veio, né, por questão de negócio, trabalho, e continuei esse legado, né, de trabalhar com a cultura, desenvolver projetos
ligados a esse setor dos esportes radicais, da música, do rap, do hip hop. Participei de alguns projetos aí junto com grandes idealizadores, né, desse setor, passando até pelo Festival Calango, antigo Festival Calango, e outros eventos aí que aconteceram aqui no estado, né? A gente criou também alguns eventos que segmentaram nessa área cultural aí, que foram acontecendo e continuam acontecendo, é claro que com outras mãos, mas a gente conseguiu dar continuidade a esse trabalho. E aí eu migrei, né, depois de um tempo que eu me casei, e eu casei com uma artista plástica e arquiteta. E aí eu vi uma necessidade no setor de artes plásticas, de curadoria, de uma parte maior de gestão, e aí fui estudar, né? Porque eu já vim dessa área de gestão, né? Estudei administração e empreendedorismo, estou estudando contabilidade, enfim, e fiz diversos cursos aí na área, né? Trabalhei, como você mesmo apresentou aí, para o governo, para várias empresas nesse setor de consultoria, aceleração de negócio, e aí peguei esse conhecimento e trouxe também para a área, né, cultural, para ajudar nesses trabalhos, além dos que eu fazia com projetos que eram mais voltados para o meu lazer, né, eu não tinha tanto essa visão, eu trabalhava em outras áreas mais administrativas e usava isso como um lazer, né? E aí depois do casamento aí vem, né, as questões mais sérias da vida, né, e aí a gente começa a pensar diferente. E aí fui ajudar, né, minha esposa, a gente uniu as forças e continuamos fazendo esses eventos mais voltados aí para a área de artes plásticas, né? Fazendo diversas exposições em todo o estado e chegando até exposição em Miami, né, que foi a Art Basel em 2018, que ela foi convidada e foi muito bacana. E com essa visão, toda essa vivência, eu comecei a perceber a necessidade da gente observar a cultura de uma forma mais coerente, mais direta, né? Às vezes que nem todos querem falar sobre isso, né, que é a questão de gestão, de administração, que às vezes é um pouco chato, né? Tem alguns amigos da área, inclusive, que quando eu falei, olha, vou fazer um seminário lá sobre economia da cultura, o pessoal nem me chama. Se tiver show no final, eu vou, mas eu não quero participar. É uma coisa que geralmente a gente não tem muito, estudei até um pouco, aprofundei um pouco nesse tema, encontrei pouquíssimas teses, né, que deixam essa base para a gente poder dialogar, né, com essa temática que a gente vem trazendo aí com a questão do seminário, que a gente vai, né, falar agora, saindo um pouquinho dessa questão da minha história, né, do meu chão, como você mesmo falou, indo para o que a gente tem agora no momento, que é esse início de um diálogo, né, onde a gente vai abrir espaço para acadêmicos, para professores, profissionais do setor, conversarem, dialogar. É claro que de uma forma humilde ainda inicial, porque a gente tem pouco material para embasamento, né? O quantitativo ainda é pequeno para que a gente possa ter uma base estruturada, né, para falar sobre economia da cultura, apesar que a economia criativa conseguiu, junto com a Firjan e outros órgãos nacionais, estudar, aprofundar, mas ainda cada ano a gente está aprendendo muito com esses setores, né? A própria economia está entendendo e aprendendo um pouco mais desses setores, e aí a gente trouxe esse diálogo com o seminário, né, que vai acontecer agora esse mês, né, lá na Academia Mato Grossense de Letras, ali na Casa Barão de Melgaço. E é um seminário que a gente busca dialogar, né, ele chama Cenário Estratégico da Economia da Cultura, né, que é para a gente realmente abrir esse diálogo, não vai ser só uma apresentação, só palestra, né, ele vai ser uma abertura de diálogo para que a gente possa ouvir a população, a gente possa ouvir a população, ouvir os fazedores de cultura, as pessoas que realmente participam desse setor, né, para que a gente consiga ter aí uma base, né, para a gente dar início a esse diálogo. Basicamente é isso. Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco da importância do MT Criativo, né, para os produtores, essas situações e circunstâncias, porque apesar de já está há algum tempo, muitas pessoas não conhecem, não têm assim, a profundidade, como você disse. Eu gostaria que você falasse um pouco
dessa situação e circunstância, qual a importância do MT Criativo para essa produção cultural, para essa produção a qual nós estamos vivendo, no que diz respeito à arte, à cultura aqui em Mato Grosso. Então, Cristóvão, minha passagem lá não foi tão grande, né? Eu acompanho, eu estou junto, sou parceiro, amigo da Keiko, né? Hoje é superintendente, né? Já tiveram alguns superintendentes que passaram desde a época que eu estive lá, antes da Keiko entrar, que é a superintendente que está hoje, né? Mas eu entendo que é um alicerce macro, né? Para a gente poder recepcionar as informações dessa nova economia, né, que muita gente ainda não entendeu que é uma economia real, né, não é uma economia nova ou de gente nova ou que está começando. É uma economia que já existia, né, só que ela não era entendida como economia. Hoje, se a gente vê o movimento, Sistema S, Fiente, Governo do Estado, Governo Federal, Brasil, mundo, né, isso não começou no Brasil. Né, o Brasil hoje ele tem uma roupagem britânica, né, que vem ali chancelada numa tese mais, né, mais consolidada ali que os britânicos conseguiram fazer, mas que ainda tem muitas vertentes para serem estudadas. Né? A Austrália tem uma outra vertente da economia criativa, né? E outros países têm outras vertentes que são estudadas de outra forma. Então é uma coisa que a gente tem que entender. Está no início, né? A gente tem muitos anos já de estudo, mas ainda está no início, precisa aprofundar. O seminário é uma forma da gente buscar também esses aprofundamentos, né? Aí o Mato Grosso Criativo, ele é o grande vetor desse processo de implantação da economia criativa, né? Que também, né, ligada, que é a economia da cultura, né? Que dividiu alguns setores, né, da economia, transferindo ali para a economia criativa, né? E dentro desses setores começou a criar legislações, começou a criar projetos, começou a trazer investimento, né? Hoje o governo do estado tem investimentos aí, igual agora o grande hotel que vai sair, tem um investimento aí, eu acredito que mais de 3 milhões de reais, que vai ser uma diversidade de setores a serem atendidos e treinamento para as pessoas, seja na área de imagem, né? De produção, de dança, lá vai ter de tudo, né? Vamos pegar aquele hotel, né? O grande hotel ali, e vão transformar ele de uma forma que possa atender esse desenvolvimento que o setor cultural vem tendo, com esse entendimento, igual eu dei o exemplo da Fiente. Antigamente a Fiente entendia arte e cultura como entretenimento. Hoje eles já criaram, já estão se movimentando, a gente já vê nos bastidores o movimento migrando as pessoas que estão ligadas a essa questão cultural também para o entendimento econômico. Eles começaram a ver que o retorno econômico desse setor é muito grande, mas não existiam estudos, né, quantitativos aí para que a gente tivesse essa base, que o MT Criativo ajuda também. Hoje eles estão fazendo vários estudos que estão sendo analisados setores, principalmente os setores mais necessitados, né, que são aqueles que nunca foram estudados, né, os jovens negros empreendedores, né, enfim, os diversos setores aí do setor cultural que muitas vezes foram tratados simplesmente como mero entretenimento, que na verdade são grandes geradores de economia. Como vamos dar o exemplo lá da festança de Vila Bela da Santíssima Trindade, que hoje é conduzida pelo grande doutor André, né, o prefeito lá da cidade, que faz uma ótima gestão e vem desenvolvendo e ajudando a associação, né, a Kizarina, hoje a secretária de Cultura, e todo esse processo que eles desenvolvem, porque é um dos maiores vetores da economia. Imagina a renda que isso traz para a cidade, com vários dias de festa, com tudo aquilo de comida e bebida sendo vendida, né, a cultura e o turismo que é vendido ali dentro. Então, assim, a gente tem vários exemplos hoje de geração de renda muito grande nesse setor. Então, a importância do Mato Grosso Criativo é essa, de realmente dar esse alicerce, trazer essas informações e disseminar isso para cidades, municípios, associações, projetos como os de vocês, para que as pessoas entendam que isso faz parte, é entretenimento, mas precisa, né, da questão econômica, da rentabilidade, do retorno financeiro,
para que esses projetos possam ter continuidade, né? Então, nossa ideia é criar essa sustentabilidade no setor cultural e para que cada vez mais o setor econômico respeite, né? Porque hoje nós somos 3% do PIB nacional. Nós estamos falando aí de... Hoje, é claro que a indústria automobilística caiu um pouco a produção, nós tivemos toda essa questão de pandemia, então nós temos que analisar também todas essas questões, né? Se fala muito nesse crescimento e tudo mais, mas nós estamos num momento muito diferente, né? A gente tem que aguardar essa estabilização do setor para que a gente possa realmente ter esses estudos mais aprofundados. Mas basicamente é isso, o setor tem esse suporte do Mato Grosso Criativo que dissemina, e aí as secretarias aproveitam disso, os projetos como os de vocês aproveitam disso, que são os cursos, palestras, né, esses eventos que acontecem aí, que eles estão organizando e trazendo todo esse quantitativo aí para a gente poder ter essa base para daqui para frente só criar uma linha de convergência e crescimento para o nosso setor. Então eu posso dizer que Tá. Então eu posso dizer que é um empoderamento e fortalecimento da área, das pessoas que se envolvem com essa questão e situação. É isso? Aproveitando a oportunidade, Guilherme, eu queria saber de você. O que é que a gente perdeu e o que é que nós ganhamos em relação ontem e hoje? Ontem nós tínhamos um Ministério da Cultura que tinha sido dizimado. E hoje o ressurgindo das cinzas. E o fosso que se abre, né? Porque quando você chega no exterior, a primeira coisa que as pessoas lhe apresentam é a cultura daquele país. E a primeira coisa que nós fizemos aqui foi dizimar o nosso Ministério da Cultura. Na sua concepção, o que nós perdemos hoje e o que nós estamos ganhando hoje com o Ministério da Cultura? Nessas situações e circunstâncias que está dando passo a passo, porque abriu-se um fosso. Então agora a gente tem que colocar essa ponte para poder reconectar, né, como estamos fazendo internacionalmente em outras áreas da economia, assim mesmo, creio eu, também no Ministério. Então eu gostaria que você desse essa pincelada aí. Cristóvão, é uma coisa muito importante o que você perguntou agora. Inclusive, foi um diálogo que eu tive esses dias com a Beth, né? Chamo ela de forma carinhosa, Elizabeth, que é coordenadora do polo da Universidade Aberta do Brasil, aqui em Cuiabá, né? Que faz a gestão dos cursos EAD da UFMT, da Unemat e de outras faculdades pelo Brasil. E a gente estava conversando exatamente sobre essa questão do ministério, a importância de um Ministério da Cultura. Eu hoje, se eu virasse presidente do Brasil, eu ia criar o Ministério da Cultura e tudo ia sair de dentro do Ministério da Cultura, na minha concepção. Tá? Na minha concepção é essa, porque eu entendo a cultura como a base da sociedade. A economia, que a gente já falou agora, é cultura. Tudo que a gente vive, né, o que gera e até às vezes o que não gera, né, as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta, os maus tratos aos animais. Eu nem gosto de dar esses exemplos, mas é bom a gente entender como até coisas ruins, de certa forma, são culturas. Algumas que a gente tem que tirar, né, igual esse exemplo que eu dei agora, mas são cultura. Então, assim, tudo é cultura, se a gente for pegar para analisar, e igual eu falei para você, na minha concepção, realmente os ministérios deveriam sair todos de dentro do Ministério da Cultura. Porque algumas pessoas e alguns políticos, né, muita gente que às vezes não gosta de aprofundar nos temas ou não tem uma raiz que busca esse tipo de conhecimento, eles não entendem a importância de ter a cultura, né, desenvolvida de uma forma única e clara para que a sociedade, de uma forma geral, entenda, né, a vivência, aquele local, aquela cidade, igual a gente deu exemplo agora, falando da festança lá de Vila Bela, né? Quando você fala da festança, você aprofunda e você volta aí 100 anos de história. Quando o reinado abandonou a cidade, veio para a capital e largaram os negros lá, né, que ficaram... vamos dizer assim, a Deus dará, entre aspas, né? Porque criaram todo um mecanismo lá que virou aquele mundo que é Vila Bela, né? Que tem uma cultura, que tem, né, toda uma história, um contexto, né, de questões até internacionais que muita gente nem fala. Exemplo, agora nós estamos fazendo o pessoal está fazendo um documentário que eu ajudei a aprovar um projeto para eles, sobre a história do Coronel Fawcett.
né, que veio para cá atrás da Cidade Z, né, que é tipo o Mundo Perdido, e depois foi virar o nosso grande filme lá do Indiana Jones, né? E ninguém fala, ninguém às vezes nem sabe muito sobre certas histórias que nós temos hoje que são muito importantes, né, para a gente dar continuidade e deixar esse legado, né? Eu acho que essa questão da densidade demográfica também do estado de Mato Grosso é muito complexa para se desenvolver qualquer coisa, porque é pouca gente, muito estado, muito chão, né? Então, para você estudar, igual a gente está falando de área econômica, você imagina para você viajar todas as cidades nesse estado, você vai tudo por rodovia, às vezes até tripla, né? Aqui não, aqui você tem cidade que você vai pegar uma buraqueira, que você vai entrar ali em estrada de chão para você chegar lá no local. Então, essa questão é muito séria para a gente poder debater e abrir esse diálogo mesmo, falando da importância do Ministério da Cultura e das secretarias de cultura terem as suas autonomias. Lindo hoje a gente ter lá a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, maravilhoso, só que, como eu falei, eu acho que a Secretaria de Cultura ela tem que voltar para o seu patamar normal, que é a Secretaria de Cultura, e as outras secretarias terem também, né, o seu protagonismo como a Secretaria de Esporte, porque também você colocar tudo isso dentro da mesma sacola dificulta até você poder, às vezes, ter análises mais específicas, né? Você ter investimentos mais específicos, né? Então, essa divisão não é para dividir, para ficar mais para um, mais para outro, mas sim para você conseguir, é igual quando a gente estuda, né? Você sai da faculdade, você faz uma especialização, aí você quer virar um mestre naquilo, né? Aí você vai lá e faz um mestrado, porque aí você especifica exatamente aquela área que você quer estudar, né? Aí você quer ficar melhor ainda, você vai um doutorado específica mais ainda, né? Você entra mais dentro da célula ainda para você estudar aquilo. Então, assim, eu acho que o Ministério é isso, a gente trazer de volta essa autonomia para a cultura, né, para que possa estudar a cultura, investir na cultura, entender melhor a cultura, porque a gente ainda tem muito chão para estudar, né, esse setor cultural e a importância disso para a economia. Agora nós estamos falando do retorno social disso, porque não é só festa, não é só, né, capoeira, não é só... É questão econômica, né? Nós temos hoje isso muito ligado ao setor cultural, mas pouco se fala sobre isso, né? Então a importância para mim realmente essa. É verdade. Eu acho que educação e cultura eles estão entrelaçados, né? Eu creio que quando nós tivermos aí uma educação de qualidade da pré-escola à universidade, tudo isso fica mais, assim, a complexidade ela fica mais amena, porque você tem condição de partir para uma crítica reflexiva. Hoje nós temos crianças que vêm das comunidades, eles vêm passear, eles não conhecem, eles falam para ir no museu, e você pega algumas escolas particulares, aí você tem um doutor, você tem um museólogo na escola, então ele já vem com as suas pranchetinhas fazendo análise dos quadros, da exposição, e as nossas crianças das comunidades muitas das vezes só vêm para sair da escola, um intercâmbio, você entendeu? Então eu creio que importante também, a gente está falando da cultura, mas esse empoderamento, fortalecimento de uma educação de qualidade da pré-escola, universidade, talvez a gente nem falaria em reparações, ações afirmativas. Por enquanto são medidas paliativas e necessárias. Mas, Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho da Inovativa Brasil, esse trabalho com o governo federal, né? Como é que se deu, do que se trata. Aí você poderia falar também um pouquinho para nós, porque você é uma coxa de retalho, né, em relação... Isso é muito bom, porque te deixa assim, hábil em várias as áreas, mas isso também precisa gostar. Não é? Às vezes você tem muitas das coisas, mas você gosta de uma e as outras ficam capenga. Quando você domina, você faz o que você faz com prazer, responsabilidade, aprofundamento, capacidade, né? E isso é bom. Você é um cara jovem e atua em várias as áreas, né? E isso é importante também. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua participação no governo federal, desse projeto. Cristóvão, então realmente é importante, né, essa vivência, né? Hoje eu trabalho com consultoria, não simplesmente porque eu quero trabalhar com isso, né? Eu passei por muitos setores, muitas áreas, né? Trabalhei com gestão de empresas aí por quase 20 anos, né? Então, comecei minha primeira gestão com 19 anos de idade, né? Numa multinacional, e desde então passei por várias empresas até chegar num gabinete de deputado, né? Trabalhar com projetos
com o governo, né? E aí, desse entrelaçamento aí dos estudos, dos conhecimentos e da necessidade do mercado, né, eu comecei a trabalhar também com esses projetos junto ao governo, né? Mato Grosso Criativo foi antes dele eu já trabalhava com alguns projetos, próprio Sebrae, né, fiz alguns trabalhos em parceria, às vezes executando por outras empresas contratadas por eles, né? Hoje, da mesma forma, eu também trabalho além do Inovativa com a empresa que chama Impact Hub, né, que é uma empresa internacional também. Esse é um trabalho remunerado mesmo, né, de contratação, que o Sebrae contrata essa empresa, eles me contratam para fazer os atendimentos dos empreendedores aqui no estado de Mato Grosso, né, que a gente está com um projeto muito forte aí no Pantanal, na Baixada, que eles estão ajudando diversos empreendedores, pequenos empreendedores, pessoal pantaneiro, sabe? Os agentes vão naqueles lugares mais difíceis, mais complicados e acham empreendedores e colocam os caras em contato com a gente, que seja por celular, por uma ligação, por uma videoconferência, e a gente ajuda eles a moldar esses negócios, né? E aí, nesse processo, o Sebrae e o Impact Hub também fazem parte desse Inovativa, que é um projeto nacional de atendimento a esses empreendedores, né? Nessa aceleração de projetos. E eu recebi uma proposta, né? Um convite, na verdade, para que a gente pudesse participar, né? Lá eu sou voluntário, né? Um projeto que é totalmente gratuito para os empreendedores, né? Então a gente atende todo tipo de empreendedor. Hoje eu estou atendendo, mesmo exemplo, tem o Vini, que é da GoBee, que é uma empresa muito legal de cursos na área empresarial, né? De treinamento e desenvolvimento de cursos. Eles já estão atuando até fora do país, dentre outras, né? Que a gente atende lá, desde as pequenininhas até as maiores, sempre, né, quem está buscando conhecimento, quem quer um alicerce ali para dar uma base, para poder alavancar esse negócio ali e achar essa brecha no mercado aí, ou às vezes simplesmente criar uma estrutura para poder realmente conseguir deslanchar no mercado, a gente atende no Inovativa, né? Então eles fazem uma seleção, as pessoas que querem ser atendidas, elas entram no site do Inovativa, nas épocas de pré-seleção eles se inscrevem no projeto, né? E aí depois fazem uma filtragem distribuindo esses empreendedores para diversos consultores como eu, né? No Brasil inteiro, e aí a gente faz esses atendimentos. E aí 1 ou 2 vezes por ano, geralmente faz um grande encontro e aí todos esses empreendedores vão, faz uma feira, eles mostram seus produtos. Agora mesmo está tendo o Inovativa Day, né, onde os empreendedores vão para lá, vão apresentar seus produtos, né, os consultores vão dar as palestras, às vezes mais específicas, porque os atendimentos no Inovativa, a gente tem no regimento ali do processo uma questão de às vezes não ser tão técnico. Não porque a gente não quer entrar nessa área técnica, é porque muitas vezes, como você mesmo falou, às vezes muitos empreendedores não têm estudo, não têm conhecimento acadêmico, então é muito difícil a gente usar termos técnicos, né, entrar nessas questões mais técnicas que eles não vão entender. Então a gente usa um formato mais popular, né, de diálogo, a gente usa uma abertura maior ali de diálogo, de uma troca de ideias, é diferente de uma consultoria, de uma empresa, exemplo, que eu pego uma multinacional para fazer uma consultoria específica, ela é muito mais técnica, a gente vai em números, a gente vai na contabilidade direto, a gente faz um levantamento de todo o histórico. Nesses casos dessas empresas, não, a gente chamou de mentoria, né? É uma questão mais assim, que a gente ouve e depois a gente vai sugerindo e ajudando o próprio empreendedor a achar os seus caminhos ali para que aquele negócio consiga deslanchar, né? E aí com isso a gente vai vendo aí diversas pérolas saindo aí no mercado e várias empresas e empreendedores hoje que estão aí. Esses dias mesmo tinha o Condzilla aí que veio aqui em Cuiabá fazer uma palestra, que é um desses empreendedores que vem, né, veio da favela, começou lá, comprou as suas câmeras básicas no início, hoje o cara produz para Netflix, né, faz grandes vídeos, né, e é super reconhecido na área aí dos como é que fala, do hip hop, do funk, né? Um dos maiores produtores de funk hoje do Brasil, né? Fez até uma série para Netflix e ficou tão bom, né? Com o estudo que ele teve a oportunidade de fazer. Infelizmente com uma história, né? Quem quiser conhecer o Condzilla, depois vai lá no site dele, conhece um pouquinho mais, mas tem um pouquinho também de história ruim, que empreendedor que não tem um pouco de história, né, ruim, né? A gente não vive só de histórias boas, né? E aí tem
essas pérolas que vão sendo criadas através desses projetos também, né? Que vão, eu nem sei exatamente, deu o exemplo do Condzilla, que provavelmente ele passou ali também na mão de alguns projetos, de alguns cursos, fez faculdade também específica, mas esses projetos ajudam a chegar nesses patamares aí e a gente vê essas empresas, como a gente tem aqui no estado também, várias empresas aí, tem a Polífono, não sei se vocês já conhecem, mas também é legal depois entrar lá no site, pessoal muito bacana que eu atendi no Mato Grosso Criativo, eles têm um site que você sai lendo partitura só pela internet, né, com músicos de altíssima qualidade, os custos são muito baixos dos cursos, você vai lá, se inscreve, você aprende guitarra, você aprende violão, eles estavam, eu acho que trompete, tem várias coisas que eles inseriram e estão cada vez mais melhorando, né, então esses programas eles têm essa importância, né, então por isso que eu hoje trabalho e ajudo esse programa nacional aí. Dialogando com a cultura, estamos aqui com o Guilherme. E eu também, curiosamente, eu queria que você falasse um pouco do ateliê de projetos, né? Empoderamento, fortalecimento para os artistas locais aqui de Cuiabá, Mato Grosso. E aí você poderia falar um pouco, né, que pelo que você está dizendo é justamente esse fortalecimento, porque às vezes eu sou um artista, às vezes eu consigo cantar, eu consigo produzir, mas eu não sei prestar conta do meu projeto, mas eu não sei o andamento para expandir esse projeto, mas eu sou um cara bom, mas só que eu não entendo da engrenagem para poder fazer da sustentabilidade para o meu projeto. Então eu estou vendo aqui que o seu ateliê de projetos passa por esse empoderamento, fortalecimento, né, desses artistas locais. Então, o ateliê de projetos, ele surgiu, assim, na verdade, a mãe desse projeto é minha esposa, né? A Nádia, ela começou esse projeto com um ateliê mais voltado para a área de arquitetura, que é a formação dela, né? Ela está aí há mais de 10 anos no mercado trabalhando com projetos, arquitetura, mas que também ela era muito ligada à área cultural, né? Então, como eu falei, ela era arquiteta e artista plástica, mas no início do projeto era mais voltado para projetos de arquitetura. E com o tempo a gente foi entendendo, né, depois de diversas exposições, ajudando outros projetos, inclusive na questão que você falou de prestação de contas, de escrever esses projetos, essas emendas parlamentares aí que os parlamentares ajudam as associações, né, então a gente tem essa expertise aí para ajudar esses projetos. E aí com isso nossos projetos foram alavancando e aí a gente começou a agregar outras pessoas, né, porque a coisa foi tomando uma proporção muito grande, né? Os projetos foram ficando muito grandes e eu, como, né, um bom gestor, não poderia pensar nessa centralização, né, de eu ter que fazer tudo, que é uma coisa hoje que o setor cultural tem que entender muito isso, né? Você falou uma coisa muito importante, que às vezes o artista ele não sabe prestar conta e escrever projeto, mas ele é um ótimo músico. Então, às vezes, ele tem que buscar uma pessoa boa na área de administração, um gestor, um parceiro, né, que seja um contratado. A terceirização está na moda. E se ela é bem feita, né, porque a gestão nós temos que entender uma coisa. Exemplo, hoje eu não sou o melhor da minha equipe. Talvez eu seja o mais humilde, o com menos conhecimento, talvez, mas eu sei muito bem buscar os bons profissionais que eu preciso e contratar os principais profissionais que a gente tem no mercado hoje para me ajudar nas diversas áreas, seja na área jurídica, para fazer um contrato, né? Porque eu sei fazer o contrato, eu consigo fazer um contrato, é pela experiência de tantos anos na área de gestão, mas às vezes eu prefiro muito mais um advogado que é especialista naquilo e chega um ponto que a gente perde a mão, seus projetos vão crescendo tanto que se você não transformar esse negócio em uma empresa e ter as pessoas para cada área, você não vai conseguir desenvolver nenhum projeto cultural, que seja na área de exposições, que é onde a gente começou mais, né, depois da parte de arquitetura com o ateliê, né? A gente precisa, porque hoje a gente tem um entendimento, exemplo, da curadoria. Tem muitas pessoas que trabalham com curadoria hoje que elas entendem que o curador é a pessoa que manda o artista pintar algum tipo de signo ali para criar aquela ideia e criar uma exposição. Se a gente for ali na parte acadêmica da curadoria, a gente vai entender que o curador é um grande gestor. É o cara que não só vai escolher os artistas, direcionar, apesar que eu como curador,
Eu não gosto muito de direcionar, eu sou daquele curador que gosta mais de deixar os artistas livres, porque hoje eu trabalho com alguns artistas que já têm o seu estilo, já tem, né, a Nádia Lama eu mesmo é uma delas, então ela tem o seu estilo, a Odete Venâncios, a Zilda Barradas, dentre outros artistas que a gente tem aí na nossa case, são pessoas que já têm seus estilos próprios, assim, então não tem como eu chegar para a pessoa e falar, ó, pinta desse jeito. Ela já é conhecida, já tem lá seus 10, 15, 20 anos que seja, ou mais, alguns desses artistas, que eles pintam, eles têm já um reconhecimento social disso. Então eu não posso chegar lá para ele e falar, pinta tal coisa, né? Ele tem o estilo dele, eu vou trazer e vou criar um conceito em cima, né, do que eu acredito que aqueles artistas vão ter a ver. E, além disso, nós temos os contratos, nós temos os projetos. Se forem emendas, a gente tem que pôr isso tudo num sistema do governo, executar, receber esse dinheiro, prestar contas depois. Então, assim, é todo um processo, né? Você vê dentro do museu mesmo, o curador ele não fica só fazendo exposições. Ele gera, ele contrata. Até a faxineira você tem que contratar. Você é o grande gestor do processo ali. Ah, não, tem um administrador dentro do museu. Aí beleza, aí a gente tem uma divisão maior. Mas às vezes, quando você não tem essa divisão total, o curador ele acaba fazendo esse trabalho de gestor também, né? Então o ateliê ele vem com esse processo de começar a doutrinar o mercado da arte nesse sentido. Mas não doutrinar à medida de engessar, né? Tem que fazer assim. É mais um exemplo bom para que quem queira utilizar possa seguir. E com isso a gente foi trazendo vários profissionais que foram sendo treinados, né? Hoje a gente tem outros profissionais aí que trabalham nesse setor que já passaram por nossas mãos e hoje estão fazendo suas exposições, estão trabalhando com isso. Então é muito importante. Nesses projetos que a gente aprova, além de artistas, a gente agrega também esses atendimentos, cursos, né? Eu aprovei aqui no governo do estado o Catalogarte nesses últimos editais, né, fora outros projetos que a gente aprovou, mas um dos principais foi o Catalogarte, que foi uma forma da gente poder iniciar uma catalogação unificada. A gente ainda está em processo, é muito difícil, né, de criar cultura, né, de você manter isso, mas a gente está começando a catalogar as obras aqui do estado de uma forma a certificá-las com certificado internacional, né, que ele cria ali um código imutável, que aquilo ali vira um produto de verdade, né? Que antigamente a gente tinha essa dificuldade com os artistas, exemplo, você comprava uma obra ali do Clóvis Irigaray, do Adir Sodré, às vezes você só pegava a obra e levava para casa. É verdade. Mas o que te garante que aquilo é seu? Aí depois você não quer ela mais, você quer vender. Aí você fala, paguei, sei lá, 10 mil, 5 mil. E aí você vai falar isso para a pessoa, ela vai falar, mas quem me garante que isso vale? Então a certificação ela traz essa certeza, sabe? Então a gente começou a querer certificar e também catalogar as obras que estão nos órgãos do Estado, né? Assembleia, Secretaria de Cultura. É claro que alguns já têm as suas catalogações próprias, mas a gente quer criar um acervo único para que os acadêmicos, quando forem estudar, possam ter acesso. Né? Foi tão bem aceito esse projeto que a gente conseguiu até um prêmio do BNDES nacional também, que foi o mesmo recurso que a gente recebeu do Estado, eles ofereceram para a gente dar continuidade também. Né? Aqui eu acho que só a gente e o Museu do Estado que recebeu esse prêmio do BNDES. Foi muito, muito feliz, a gente ficou com esse reconhecimento, que a gente sabia que era muito importante. Porque na verdade não é só um projeto, é a implantação de uma lei. Esse projeto foi escrito baseado em cima de uma lei que está ligada ao IPHAN, que é um setor que chama hoje... a gente fugiu agora da cabeça, mas daqui a pouquinho eu falo. Mas é um setor que foi criado para começar a fazer os registros dessas negociações. Então a gente, para poder comercializar... Quinart, na verdade, é o Quinart. Para a gente poder comercializar a obra de arte, hoje a gente tem que usar esse mecanismo e essa legislação. E a maioria dos comercializadores, dos artistas, não sabem que isso existe. Né? E de certa forma, vamos dizer assim, eles estão ilegais, se for ver esse nível de organização. Então o Catalogarte ele vem para ajudar nesse processo, né, de gestão mesmo dessa questão das obras de arte, das vendas, da comercialização. Então o ateliê ele faz isso, ele pega esses projetos, ele ajuda nessa aceleração do projeto e ao mesmo tempo ele ajuda na sustentabilidade. A gente também ajuda nesse processo de criar essa gestão ali para ele ter continuidade, para não ser só um projeto como a gente teve várias vezes e tem acontecendo muito na cultura. Às vezes recebe um dinheiro, executa um projeto e depois some. A gente não consegue mais, porque às vezes você não consegue aquele mesmo recurso, né? São editais muito seletivos e às vezes demorados, né? Então é um pouco difícil a gente depender disso. Então o ateliê ele vem para isso, né? Para poder ajudar nesse processo aí, tanto de manter aí o trabalho com a economia, quanto da cultura, né? Quanto para fazer os eventos culturais
do Estado. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV. Dialogando com a cultura, estamos aqui com Guilherme Chaves. Guilherme, eu gostaria que você também falasse um pouco do evento que vai ser realizado aqui na Academia Mato Grossense de Letra. Nos dá esse suporte, né? O próprio governo do estado, Secretaria de Cultura, né? Com o secretário Jefferson aí, Jean, Keiko, superintendente do Mato Grosso Criativo. Queria aproveitar também essa oportunidade para a gente agradecer todo o pessoal que vem apoiando o projeto que vai acontecer aqui no dia 27, a partir das 19 horas, né? As inscrições são através do site do Simpla, que vão estar lá no link, no Instagram, no meu Instagram, né? Que é da GC Consultoria, Guilherme Chaves Consultoria, e no Instagram do Ateliê também tem o link, né? É só entrar lá na bio e clicar nesse link, ele vai direcionar para o site do Simpla e você vai fazer a sua inscrição. E aí eu peço para todos que tiverem interesse fazer o quanto antes, que a gente está nas últimas inscrições, né? Graças a Deus está sendo um sucesso, o pessoal está se interessando bastante pela temática, né? Uma temática que não se fala muito, mas que tem muita importância, né? E eu convido a todos aí para participar e para trazer aí as suas demandas, para trazer as suas informações, para falar do seu setor, da economia do seu setor. A gente vai ouvir vocês para entender melhor o que está acontecendo aí no estado e para depois transformar isso em um livro ao final de 7 seminários, né? Porque vai ser um aqui na academia e depois mais 6 que a gente vai rodar o estado, e pode ser que sejam mais cidades, né? Até agora a gente está conseguindo a estrutura para 6. A próxima cidade é Vila Bela da Santíssima Trindade. Até agradecer também o prefeito, Dr. André, lá pela oportunidade, né? O parceiro Douglas, lá, que é nosso parceirão que trabalha também nessa frente, para dar esse start aí nesse diálogo sobre a economia da cultura e a gente tornar criar aí um documento quantitativo mesmo, para a gente ter uma base para nossas teses, para nossos estudos aí voltados para esse setor cultural, para cada vez mais a gente ter essa importância da economia da cultura sendo chancelada aí para o setor econômico do governo aí, para que a gente possa colher os frutos, provavelmente para as próximas gerações, mas a gente já começa esse diálogo. Dialogando com a cultura, eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV. A ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Estive aqui conversando com Guilherme Chaves, né, esse jovem que traz consigo essa coxa de retalho, esse entrelaçamento da diversidade cultural. Isso é importante, o respeito para com as diferenças. Então são várias e várias e várias formas de fazer cultura. O empoderamento, o respeito, isso é muito importante. Então ele está falando para mim que ele trabalha com uma patente alta, mas também é muito humilde para respeitar e saber ouvir as pessoas que não têm a patente, mas que é um brilhante artista, né, e que tem que colocar o seu produto no mercado. Então, Guilherme, Web Kizomba TV, né, agradece tem assim a oportunidade de você estar passando por aqui e trazer um pouco, né, da sua luz, porque sem ignorância escraviza, o conhecimento liberta. Então vamos libertar as pessoas que estão precisando de informação, né? E esses projetos, esses trabalhos, essas oficinas é uma forma de informação e libertação também, porque do momento que eu me empodero dessas informações, o meu projeto, o meu trabalho, ele fica muito mais enriquecedor, né? Então, gratidão, muito obrigado. Você que está aí do outro lado, internauta, passe lá, deixe seu like, clique estrela, web na Facebook, no Instagram, Twitter, passe lá, até para que melhor possamos atendê-lo. Muito axé, muita luz e gratidão por esse momento ímpar, né, que estamos passando por aqui. Entre o amor e o ódio, a gente sempre escolhe o amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira.